És a minha estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo o poder, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo o poder, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus pela sua bondade, infinita bondade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu já ouvi, né? Estamos numa série de mensagens, deixando o passado para trás. E aí o que é que eu vou falar, Senhor? Já ouvi falar de Filipenses, muitos já ministraram, mas o que é que o Senhor quer me falar? E o que é que o Senhor quer transmitir à sua igreja? E aí eu me deparo com o próprio Deus falando sobre deixar o passado para trás. E foi justamente um dos versos que ele me fala em Gênesis 2:24. Deixará. Por quê? Porque aquilo que era presente vai ter que se tornar um passado. E tem passado que tem um tempo, e existe um passado presente que a gente precisa administrar. E é justamente quando eu e você vai deixar o laboratório, porque a nossa família é um laboratório. Porém, o Senhor está falando assim, vai deixar geograficamente, vai deixar emocionalmente, vai deixar financeiramente, vai deixar. E qual o problema de querer viver o presente sem se permitir viver o presente? Por quê? Porque você sempre vai comparar com o passado. E o passado é um lugar
onde você não pode jamais modificar nada nele. Também não é ter amnésia, onde você vai esquecer de tudo. O ideal aqui é você poder ver o passado, olhar o que aconteceu nele, e aquilo que não foi bom, você vai resignificar. E o que é resignificar? Olhar o que aconteceu, fazer uma releitura daquilo que não é bom e se desprender. Por quê? Porque o cérebro não vai ajudar você a esquecer, porque ele só quer mostrar para a gente aquilo que é ruim. Então, se eu consigo lembrar naturalmente do que é ruim, eu vou estar influenciado por algo que não é bom e eu preciso viver o presente. E como é que eu vou fazer isso, sendo que as dificuldades, principalmente no relacionamento? Hoje, se a gente olhar aqui no meio da igreja, existem muitas famílias que foram reconstruídas, recomeçaram. Então, não existe presente sem passado. E viver bem com o passado não é fácil, mas é preciso. Porque se eu não conseguir ter o equilíbrio do passado para viver o presente, eu não o viverei como deveria. Principalmente quando o passado para nós foi um passado bom e o presente momento não é tão bom assim. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo de uma noiva, uma jovem que casou, mas na casa do seu pai tinha quem fizesse tudo. E agora ela contrai o casamento e ela precisa fazer isso. O passado bom vai se confrontar com o presente momento e ela precisa saber administrar o que ela está vivendo. Porque senão na primeira condição que ela achar, ela vai colocar diante do seu cônjuge: eu não sei nem para que eu casei com você. Porque na casa dos meus pais eu tinha isso. Porque na casa dos meus pais é trazer o passado para o presente, atrapalhando todo um presente. E é o próprio Deus que vai dizer: deixará, porque é necessário cortar vínculos. Quando nós, mulheres, passamos pela experiência e o processo de gestação, o maior vínculo de todo ser humano, a princípio, ele é com a mãe. Porque através do cordão umbilical se sente tudo, se recebe a alimentação. Porém, chega o momento do nascimento. E no nascimento é preciso cortar o cordão umbilical. Você viver a sua vida sem ter as interferências, porque vai ter que respirar sozinho, vai ter que se alimentar de forma diferente. E aí, quando a gente está vivendo um novo processo, o passado ele não deixa de estar presente na nossa mente, mas é justamente o desafio de conciliar o passado, deixando ele no lugar dele e vivendo o presente. Porque quando Deus fala deixará, é que vai existir situações em que a gente vai lá lançar a mão do passado e querer viver no presente. Aí você pode dizer assim: mas quando o passado não foi bom? Eu estava na casa dos meus pais, eu ouço muitas famílias, eu costumo dizer que eu ouço os bastidores. E de repente uma jovem não está gostando do que está vivendo na sua casa. E diz assim: eu não vejo a hora de eu ir embora daqui. Porque eu não suporto, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, eu quero viver a minha vida. E aí quando essa pessoa quer sair desse emaranhado, que quer deixar para trás e vai ficar no passado, o presente que ela espera é algo quase fantasioso. Por quê? Pensa em algo como se fosse da Disney, um conto de fadas, mas é bonito e colorido só na TV, porque
quando a gente vai viver, a história é outra. Quantas pessoas saem de casa brigadas e de repente estão vivendo um momento, por quê? Porque vão se acabando os encantos, as pessoas vão se conhecendo e tem hora que você pode sentir falta daquilo que você queria se livrar. Uma coisa que eu aprendi e eu sempre falei, teve um dado momento que eu ministrava e eu dizia assim: você que é cristão, você que aceitou Jesus, você tem a obrigação de se resolver com o seu passado. E eu não era terapeuta, não tinha nada disso, porque eu ficava vendo que coisas mal resolvidas iriam vir à tona e iam chegar diante da gente até que a gente resolvesse. Não tem como. Uma hora é quando você tinha um entendimento, uma hora é quando você tinha um modo de viver, ok, aconteceu. Esses dias eu ouvi uma frase que me deixou muito triste. Uma pessoa falando para o filho. Essa pessoa disse, isso não foi de atendimento, mas foi algo assim, declarado. Ela falou, fulana disse que para ser mãe de um filho como esse, ela escolheria ter até uma vida de meretriz. Mas ela não queria ser a mãe desse filho. E o que eu acho interessante é tudo que os nossos filhos são e que se tornaram, eles não roubaram de ninguém. Eles estão simplesmente recebendo uma herança que não é só sua, que não é só do pai dele, mas é também dos avós. E a gente está vendo isso cada dia mais. E sabe de uma coisa? Toda vez que eu vejo uma situação ruim, e eu quero me desvencilhar dela, quando eu olho, eu julgo e diz, Deus me livre que eu quero ser igual a fulano. Eu não vou ser igual a minha mãe, eu não vou ser igual ao meu pai, eu sofri muito. Silenciosamente, discretamente, você se torna como eles. O sentimento é o mesmo. Talvez ela gritasse muito, você grita um pouco menos, mas ainda grita. Quando a gente vai perguntar para alguém, quem sou eu? E aí eu pergunto, como é que você me vê? Quem ama a gente sempre vai falar a verdade. E às vezes o que a gente vai ouvir a gente não gosta. Mas eu... Tem certeza? Se alguém está te vendo de uma maneira, pode ser que uma pessoa erre, duas. Mas se muitos fatos estão sendo repetidos, é importante você entender que algo precisa ser alterado. Principalmente no relacionamento. Quando a gente não está feliz e a gente diz, eu vou casar para ser feliz, é a pior mentira. É a pior mentira. Você precisa, desde o início do casamento até o maranata na sua vida, você tem que dizer, eu tenho que fazer. Porque tem gente que sai de casa levando a porta. Qualquer coisa, se der errado, pastor, eu já estou com a porta aqui. Eu volto de onde saiu. Mas a Bíblia não dá a você essa escolha. Exceto que existem situações legalizadas pela lei, como abuso físico, espancamento, está correndo risco de vida. Mas porque ele bebe? Mas porque ele isso? Mas porque ele aquilo? Demore um pouco. Coloque azeite na lamparina para enxergar logo. E outra coisa, a gente percebe quem é o outro, mas a gente deixa passar o que está sendo mostrado. Porém, lá depois de assinar os papéis, vivendo dentro de uma casa, a gente quer corrigir o que a gente ignorou. Aí eu digo a você, fique cego. Fique cego e vá pedir a Deus uma orientação de como conviver. Porque é dado, eu lembro muito bem quando eu fui viúva. O meu pastor Alberto falou, olhe, termine 10 namoros,
mas não queira acabar um casamento. Eu disse, misericórdia. Ele disse, eu estou falando sério. Termine 10 namoros, mas não queira acabar um casamento. Porque é muito difícil lidar com tudo isso. Na hora minha mente se dividiu. Eu disse, meu Deus, 10. Só que naquele momento eu não estava entendendo. Você é o que você é, mas tudo que você viveu também é você. E você não pode dizer assim, eu vou levar a minha vida. Qual o maior problema hoje de um relacionamento? É saber que você vai ter que se desvincular de papai, vai ter que se desvincular de mamãe, porque a Bíblia vai dar a honra à sua esposa. Se tiver que salvar a mãe e a esposa, eu vou salvar a minha mãe. Interessante, vai deixar os meninos tudinho sem mãe, porque você está vivendo algo que a Bíblia não lhe disse isso. Porque quando eu me torno um com essa pessoa, quando essa pessoa está feliz, eu estou feliz. Quando essa pessoa está triste, eu estou triste. Quantas vezes eu vendo situações que eu passando com meu esposo, e eu dizia assim para ele, eu estou sem força. Porque eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer se eu estou vendo que você não está bem. E ele falava, não, você tem que fazer, porque é independente. E eu entendendo no meu espírito, eu não sou mais eu sou metade, eu só sou uma se eu e ele estiver bem. No mundo você pega, você sai, você vai para uma balada, você coloca uma música de sofrência e você fica lá. Mas com o crente, com o cristão, com aquele que disse sim para Jesus, a vida não é assim. Você tem que lutar pelo bem da outra pessoa, e essa pessoa também tem que entender que ela deve se comprometer com aquilo que você quer. E eu digo a vocês, lá na minha casa, as coisas só se organizaram quando eu coloquei, vai você primeiro. No seminário não tinha dinheiro para pagar 2 mensalidades, eu digo, vá você, porque Deus vai dar a você. E eu estou sobre a promessa que Ele vai lhe entregar. A gente tem que saber, a gente tem que se encaixar. A Bíblia está dizendo, aonde há união, eu ordeno a bênção. Você precisa entender que não tem como os dois ficarem bem se um está mal. E aí, chegou a hora da universidade. Foi ele, foi minha filha. Eu acordava de 5 horas da manhã para fazer comida para os meus federais, como eu dizia. Mas eu fazia aquela comida e dizendo, Deus, e eu quero também. Eu quero um título. Não, eu estava dizendo, Deus, eu quero ser alguém importante também, que contribua com conhecimento. Eu já vim de outro casamento, eu fiquei viúva. E eu tive uma experiência nesse laboratório, onde se tinha dinheiro para comprar 2 carros, para facilitar a vida de ambos. Porém, eu vou comprar um carro melhor, mais potente, e você vai andar de táxi, porque não tinha Uber. Quando eu puder, eu levo você. Aquilo me machucava muito. Por quê? Porque não havia um entendimento. Quer ver você prosperar, quer ver sua casa receber a bênção de Deus. É quando você pensa em você, mas pensa nela. Quando ela pensa nela, mas pensa em você. Aí Deus vai dizer assim, olha, quando eu disse deixar. E sabe o que é que acontece dentro da gente? A gente tem uma não permissão cerebral. Porque os meus pais viveram mal. Aquele laboratório para mim diz assim, mas casal é assim mesmo. É normal não. Não é normal viver brigando. O tempo vai passando e você vai se encaixando, você vai entendendo. Você vai olhar para ele, ele olha para você e já falou muita coisa. Eu já disse, não, sai daí. Quando eu abri meu olho, que ele é pequeno, que eu digo, meu Deus, acho que eu tenho um parto com um oriental. Que eu tiro as fotos, os olhos aparecem. Mas quando eu faço assim,
Não vá não. E tem hora que ele fala assim, já entendi. Não está gostando. Ao passar do tempo, há uma sincronia entre os dois. E um vai falar sem dizer nenhuma palavra. Deixar o passado no passado para viver o presente. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu perguntei para ele. Não é fácil deixar o passado no passado. Não é fácil seguir adiante. Mas se você não quiser e não se predispor a fazer isso, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Gênesis 13, capítulo 1, vai dizer assim: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Gênesis 19, 26. Aleluia. E a mulher de Ló olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. Eu fiz uma pergunta, porque teologicamente eu sei que meu esposo sabe mais. Eu falei assim, me fala uma coisa. Abraão já saiu casado, Ló já saiu casado? Ele disse, não sei, vou ver. E depois ele me trouxe Gênesis 13. Se a Bíblia não falou, você não pode falar. Mas dentro do que a Bíblia tem como estatuto, você pode supor, porque existe uma lei, existe um estatuto. E ele falou, se a Bíblia não falou que houve casamento no meio do caminho, quer dizer que Ló saiu com ela. Porque Deus não queria que seu povo se juntasse a qualquer outro povo. Então, a própria linhagem tinha que ser respeitada. Aí eu vou olhar aqui. Havia uma ordem, depois da intercessão que foi feita por Abraão, pela vida de Ló. Mas Deus deu uma condição. E qual foi a condição? Está no capítulo 19. E também no verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te e salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Havia uma ordem, eu vou livrar, mas não olhe para trás. E você vai entender o que o Senhor construiu na minha mente. Não era a primeira vez que a mulher de Ló, que não tem o nome dela, teve que deixar coisas para trás. Já era a segunda vez que ela precisava ter que deixar coisas para trás. Por quê? Porque ela estava numa cidade, Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E lá ela estava. Você que é mulher, a gente comemorou o Dia das Mulheres essa semana. É fácil você ter tudo e de repente você se desprender de tudo que tem. Por quê? Porque você vai numa empreitada que não é sua. Mas você é casado, você precisa ir junto. Foi o que aconteceu com ela. E aí, contextualizando, eu disse assim, Senhor, deixar um Abrastemp de 12 quilos para trás não deve ser fácil. Mas não dá para levar para o deserto. Não dá para levar as situações que eu tenho que deixar lá, porque há um novo me esperando. Mas vocês viram que a condição era não olhe. Você não pode ficar olhando para trás, porque você vai perder a visão do hoje. Não podemos ficar olhando para trás. Foi bom, mas ficou para trás. Não foi bom, ficou para trás e se resolva. Porque o que não foi bom interfere no hoje. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela chegou assim para mim, eu estou vendo que esse relacionamento não vai dar certo. Por quê?
E ela falou assim: porque ele valoriza mais os filhos dele do que a mim. Esses filhos são do outro casamento, é isso? É. Quem veio primeiro? Você chegou, a história já tinha acontecido. Quem chega depois tem que se adequar àquilo que encontrou. Se fosse uma construção de uma família natural, era os filhos do casal. É diferente. A gente está vivendo ali um contexto de recomeço. E eu falei para ela: não queira pegar a briga com um pai que é pai de verdade. Se você verdadeiramente ama este homem, ame os filhos dele. Porque aí você vai ter não só o coração dele, mas todo ele com você. Comece a criar um ambiente para acolher aquilo que não é seu. E detalhe, não tinha filho ainda com ele, não sabe o que é ser mãe. Quando você não tem experiência, é fácil julgar. Mas eu lhe digo uma coisa: quando eu amo aquilo que não tem compromisso, eu não tenho compromisso, mas eu quero amar, Deus já olha de forma diferente e Ele libera. Porque existem muitas mulheres com ventre seco, porque não sabe amar aquilo que não é seu. E Deus está ensinando: primeiro você vai ter que amar esse aqui, depois eu vou fazer do seu ventre um ventre frutífero. Vocês percebem que existem casais que fizeram todos os exames, não tem dificuldade de engravidar. Aí eles decidem adotar. Não dá 2 anos. Naturalmente a mulher engravida. Eu vou dizer a você por que isso. Porque o cérebro, ele não sabe. Ele é atemporal, ele não sabe se já aconteceu, se está acontecendo ou se está no passado. Mas toda aquela repetição, toda aquela realização de dar banho no bebê, de trocar a fralda, você se apropria do poder de ser mãe e é liberado para o casal a bênção de gerar, porque você está se permitindo e permitindo que o céu abençoe você. Fica parado numa situação, porque quando essa mulher olhou para trás, eu tenho certeza que ela disse: de novo, eu fiz minha horta, eu fiz meu jeito. A mulher imprime uma imagem no ambiente. Para o homem isso pode ser fácil, mas para a mulher não é. Ela já teve que sair e teve que ir. E mais uma vez ela tinha que sair novamente. Mas havia uma condição: não olhe para trás. Eu vou liberar, eu vou salvar, eu vou dar livramento, porém é olhando para frente e para cima, que de lá vai vir resposta e vai vir orientação. Não é olhando para trás que você vai ganhar força para viver o hoje. Esses dias eu estava ministrando num lugar e Deus falou: não adianta você que tem hoje um casamento, pega essa aí, você casou, você tem filhos desse casamento, aí para os filhos desse casamento, você vai lá na Herreiro e compra a melhor camisa, você vai lá numa loja de sapato, compra o melhor tênis. Mas para o filho que você gerou anteriormente, você faz assim: eu vou mandar um dinheirinho para tu comprar na feira. O céu está vendo. Se é herança sua, você que tem que se comprometer com tudo aquilo que você gerou. E se você não está conseguindo, pede a Deus que Ele ajuda. Mas quando a gente tem o mesmo sentimento sobre todos, é fácil? É não, porque eu vivi essa injustiça. Eu sei o que é chegar aos 15 anos e não ter uma festa. Eu sei o que é querer ter uma máquina fotográfica e não ter. Eu sei o que é querer ter um relógio e não ter. Por quê? Porque eu fui uma filha
da geração Ismael, fora do casamento. Mas o que eu louvo ao meu Deus é que independente se você é Isaac, se você é Ismael, Deus, Ele abençoa, porque os filhos vêm e não pedem para vir, mas Deus resolve a bagunça que nós causamos. E eu olho hoje para a minha vida, geração Ismael, e eu não tenho inveja da geração Isaac de ser. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dos meus pais e chegou na minha vida. E hoje eu me vejo como uma agraciada de um Deus todo-poderoso. Não existe nada que Ele não resolva, mas quem precisa se resolver com o passado hoje é você. É você que tem que tomar a decisão. O que é que eu vou ter que fazer? Deixa eu lhe dar uma coisa. Dívida. Eu estava devendo uma pessoa. Eu saí de Pernambuco devendo uma pessoa e a quantidade não era pequena. Eu disse assim a ela: eu me casei, vou mudar para Paraíba, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou pagar esta dívida. Porém, agora eu não tenho como pagar. Mas eu vou lhe pagar. E eu me desprendi de um bem. Eu sentei, botei o caderninho, olha, e fui botando com quem eu tinha que acertar. No final da história, o dinheiro ficou bem pouquinho, mas eu me lembrei assim: paga as dívidas e viva do resto. O que nos sobrou foi maior de tudo aquilo que eu poderia reter. E o Senhor me falou: toda vez que você dever alguém, você fica preso com ela. Mas quando você resolver a dívida, eu resolvo. E eu fui lá e disse: irmã, calcule minha dívida com juro, porque é o seu trabalho. E ela calculou. E sabe o que é que fez isso para a minha vida? Eu posso voltar na igreja que eu congreguei, porque eu paguei a dívida. E aquela mulher disse assim: você viúva, Deus abençoou você. O nosso esposo não era um homem de bens e de posse. Mas se tem uma coisa que o céu honra, é o desejo de você resolver tudo que está mal resolvido. E foi isso que aconteceu comigo. O céu resolveu. Se tem alguma coisa, assim como você quer receber, também pague. E você vai ver as suas finanças ser abençoadas de tal maneira. Amém, Raquel? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Que essa palavra possa fluir